Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa 13ª aula do curso Iota Unum, o livro do Romano Américo. Hoje nosso tema é a crise da escola católica no pós-concílio. Só para a gente não perder o fio condutor, né? Já a aula 13, já é o capítulo 12 do livro. Desde umas 4 ou 5 aulas já, essas aulas elas têm girado em torno de a gente pode chamar de um fio condutor mesmo, né? Que é o que? É a acomodação dos homens da igreja, né? da hierarquia da igreja, ao espírito moderno. Então vamos lembrar, nós vimos uma aula sobre o sacerdócio, né? Falamos sobre a questão da juventude, como que a hierarquia se adaptou a essa mentalidade moderna, a maneira de ver a juventude, a questão da mulher, né, como ver a mulher também, a somatolatria, vamos lembrar, né, a questão do culto do corpo, né, a penitência, como mudou. Na última aula, a gente viu a questão da ação política da igreja, desembocando na teologia da libertação. E nessa aula, então, que é o capítulo 12, mais a aula 13, né, a questão da escola. E qual é o plano dessa aula, que também é o plano do capítulo 12? Primeiro, o Romano Américo vai nos lembrar como era a ação educativa da igreja antes do concílio. Tá? Aí ele vai pegar 3 amostras, seguindo aquele método dele de sempre pegar alguma coisa ou dita pelo concílio, ou dita por um papa, ou pela hierarquia de maneira geral. Então, ele apresenta uma declaração do Vaticano II sobre educação, é um dos 16 documentos do Vaticano II, a Gravissimo Educationis é o nome desse documento. Vai pegar um trecho no discurso de Paulo VI também, já depois do concílio, que já vai revelar uma certa relativização da escola católica. Aí depois ele vai saltar para 1982 e vai analisar um documento da Sagrada Congregação para a Educação Católica. Vamos passar por isso aí, né? Então ele pega esses três exemplos, a título de exemplo, e depois cai em cheio no que ele chama realmente de a rejeição da escola católica. Então ele apresenta alguns fatos e até algumas doutrinas, né? Por que se rejeita a escola católica como era nos moldes anteriores ao concílio? E aí ele vai responder a essas objeções que se fazem à escola católica e vai entrar, então, aprofundando um pouco mais os males da pedagogia moderna. Essa pedagogia que invadiu tudo que é escola, inclusive as escolas católicas. Né? Esse capítulo ele prepara o capítulo seguinte, em nossa aula seguinte, que é sobre a catequese, né? Que é um tipo de educação católica, mas fica então para a próxima aula. Então vejamos, até o Vaticano II, a gente poderia reconhecer assim 3 modos de ação educativa da igreja. O primeiro deles é propriamente um modo direto que a igreja educa, que é como catequese. Então, é dentro da órbita da igreja, né, independente da sociedade civil, é um primeiro modo, né, uma forma de educação que a igreja dá aos fiéis, diretamente, catequese, e como eu falei, vai ser tema do próximo capítulo. Esse é o primeiro modo. Mas existem também 2 outros modos, que ele chama de modos indiretos. O segundo é, já no âmbito da sociedade civil, mediante acordos que a igreja realizou com o Estado, para participar junto do Estado, o Estado, uma vez que tem escolas públicas, né? Então, em alguns países, a igreja fez acordos com o Estado para participar disso. Por quê? Porque a educação, sob alguns aspectos, é tema misto, né? É matéria mista. Quer dizer, você tem a preocupação do Estado de preparar os cidadãos, né? Da capacitação para que as pessoas, né, sejam alfabetizadas, tenham uma profissão, isso é um aspecto civil, mas a educação também tem um aspecto que olha para a vida depois, né, o fim último do homem, prepara também para isso. Então, a igreja tem participação nisso, assim se entendia, né? Que era uma matéria mista. Então, havia, sim, essa contribuição, essa parceria, a gente poderia usar assim, né, uma palavra mais recente, entre a igreja e alguns estados modernos, antes do Vaticano II. Esse seria um segundo modo. E um terceiro modo, que é com a criação de escolas católicas. Veja, o segundo modo é uma escola pública
onde a igreja participa junto com o Estado. O terceiro modo é realmente uma escola católica, em que a totalidade do ensino é informada pela religião. Esses três modos. E aí tem alguns exemplos que ele vai nos dar. Ele diz ao menos até a Segunda Guerra Mundial, mas acho que até um pouco depois da Segunda Guerra a gente via isso ainda. Ele dá o exemplo da Alemanha, por exemplo, onde as escolas públicas eram diferenciadas por confissão. Como é um país que sofreu muito com a revolta protestante, né? Então você tinha algumas escolas onde o ensino religioso era voltado para o protestantismo e escolas onde o ensino religioso era voltado para o catolicismo. Isso escolas públicas na Alemanha. Existia isso, pelo menos até a Segunda Guerra. Ele dá o exemplo da Espanha. A Espanha, então, até antes do concílio, o ensino religioso era integrado na pedagogia como parte, né, assim, era o ensino católico nas escolas como parte da consciência nacional, a tradição cultural do país. Então, na Espanha não tinha nem opção. Era o ensino religioso católico nas escolas públicas. Vai dar um exemplo do cantão de Ticino, que é um cantão suíço. Vamos lembrar que ele é suíço, né? Então, ele diz que lá, nesse cantão, as escolas acolhiam a religião no programa, a religião católica, mas concediam uma dispensa já respeitando o princípio constitucional de liberdade de consciência. Então, não era obrigatório isso na Suíça. Ele dá exemplos na Europa, naturalmente, né? Mas se nós formos pesquisar exemplos no Brasil, a gente encontra, né? Então, por exemplo, no Brasil, ele não fala, mas só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade. Como é que era, né? Até o concílio, ou até antes do concílio. Até a República, então na época do Império, o ensino religioso era católico e obrigatório, porque era a religião oficial do Estado. Com a primeira Constituição da República, 1891 até 1934, veja, isso antes do concílio, né? Houve uma fase assim de laicismo radical no Brasil. O ensino religioso foi suprimido das escolas públicas até 1934, todo esse período da República. E de 1934 em diante, volta-se a admitir o ensino religioso semelhante ao que acontecia, esse exemplo da Suíça que ele deu, regime facultativo. Mas na prática, veja, esse ensino religioso depois de 1934 era majoritariamente católico. Porque no final, assim, a vida no Brasil, né, em termos de religião, era majoritariamente católica. A gente não tinha essas seitas protestantes antes da década de 60, né, como nós temos hoje. E eu digo mais, aqueles que cursaram escolas na década de 70, né, talvez alguns, eu lembro, por exemplo, né, foi o meu caso ali, era uma escola de bairro, era uma escola particular, mas de bairro, e tinha ensino religioso dado por uma professora católica. E eu lembro que, ao final de um dos anos, dependendo de quantos anos você cursasse, você já saía dali para fazer a primeira comunhão. Quer dizer, o ensino dado na escola era considerado suficiente para que aquele aluno, aquela criança, tivesse a catequese para fazer a primeira comunhão. Veja só, isso já década de 70, quer dizer, depois do concílio. Mas que reflete um pouco essa realidade, né? De que, apesar de ser algo em regime facultativo, eu não lembro assim, de alunos, né, crianças que não frequentassem aula de religião na escola. Então, até o concílio e, podemos dizer, até um pouco depois, né, pelo menos em alguns casos, nós temos essa situação. Bom, mas aí chega o concílio e, como eu comentei, um dos 16 documentos do Vaticano II é uma declaração. Não é constituição dogmática, nada disso, só uma declaração sobre a educação. Gravissimum educationis. Foi no último ano do concílio, já no finalzinho, 28 de outubro de 65, na última sessão, essa declaração vai mencionar justamente aqueles dois gêneros de escola. A escola pública, né, estatal, governada pelo Estado, e a escola católica. E vai tecer considerações, né, sobre esses modelos de escola. E aí o Romano Amério, analisando essa declaração,
ele encontra alguns sementes de problemas já ali. Tá? Por exemplo, no número 7 dessa declaração, o concílio ele louva as autoridades e sociedades civis que, tendo em conta o pluralismo da sociedade atual e atendendo à justa liberdade religiosa, ajudam as famílias para que a educação dos filhos possa ser dada em todas as escolas, segundo os princípios morais e religiosos das mesmas famílias. Quer dizer, o concílio está elogiando as autoridades civis que respeitam, que dão um ensino religioso plural, né? Que respeitem o pluralismo e que deem um ensino nas escolas públicas que atendam aos princípios morais e religiosos das famílias. Então, ele vê ali, bom, então ali o concílio já está elogiando os estados quando eles fornecem, né, permitem o ensino religioso, mas elogiando por quê? Porque eles, assim, né, é bom porque o Estado está reconhecendo que a sociedade é plural e que, né, as diversas religiões, né, e aqueles que praticam essas religiões têm o direito de aprender isso na escola. Então, ele já vê nisso aparecendo ali a questão do pluralismo. E aí depois o concílio vai defender também a escola católica nessa declaração e vai falar assim, coisas sólidas, né, sobre a educação católica, sobre a escola católica, inclusive indicando que a escola católica ultrapassa a escola pública em termos de valor, né, porque, abre aspas, os adolescentes, a escola católica ajuda os adolescentes para que, ao mesmo tempo em que desenvolvem a sua personalidade, cresçam segundo a nova criatura que são, em função do batismo, e ordena toda a cultura humana a mensagem da salvação, de tal modo que seja iluminado pela fé o conhecimento que os alunos adquirem a respeito do mundo, da vida e do homem. Bom, muito bem. Então, o que o Romano Amério vai dizer em resumo? Essa declaração, ela admite um valor positivo na educação que prescinde de valores religiosos, tá? Mas reivindica para a Igreja desenvolver uma obra educativa com suas próprias escolas. Bom, mas então está defendendo que a Igreja tem esse direito. Mas fundado em quê? E esse é o ponto perigoso aqui. Já ali em 1965, quando o concílio defende que deva haver escolas católicas, ele defende, tendo como base o pluralismo da sociedade. Então, já que é uma sociedade plural, a Igreja Católica é mais uma e assim também deve ser permitido escolas católicas. Então, isso já vê um problema. Quer dizer, o fundamento da escola católica aqui não é mais a verdade que é ensinada, né, na escola católica, mas o fato da sociedade ser uma sociedade pluralista. Né? Então, isso já é um problema colocado aí observado pelo Romano Amério. Bom, está lá, faz parte do documento do Concílio Gravissimum Educationis. Depois ele vai observar num discurso de Paulo VI, já em 30 de dezembro de 69, 4 anos depois, uma espécie de relativização da necessidade de haver escolas católicas. Olha o que Paulo VI vai falar, abre aspas. A escola católica é necessária para quem quer uma formação coerente e completa. É necessária como experiência complementar no contexto da sociedade moderna. É necessária onde faltam outras escolas. Veja que aqui ele vai colocando uma necessidade sempre condicionada a alguma coisa, né? É necessária por quê? Para quem quer, certo? Como experiência que complemente outra coisa, onde faltam outras escolas. E aí ele termina falando, é necessária também para uso interno da Igreja, a fim de que esta não se veja prejudicada no esforço e na capacidade de exercer seu ministério fundamental, o ministério de ensinar. Muito bem. Mas ele extrai, então, desse discurso, Romano Amério, 2 pontos também que já começam a relativizar a escola católica. Quer dizer, a escola católica, de acordo com Paulo VI, é uma forma adicional, complementar.
e responde às necessidades daqueles que querem uma formação mais completa. Os que não querem não precisariam dessa escola. Ora, então se Paulo VI está falando aqui, né? A escola católica é necessária como experiência complementar no contexto da sociedade moderna. Que contexto é esse? É aquele contexto que falava lá a Gravissima Educationis, o contexto do pluralismo religioso. Assim, já que a sociedade moderna é pluralista, é necessário que haja uma escola católica para participar desse pluralismo. Então, mais uma vez, baseia-se a necessidade da escola católica no pluralismo. Né? Então, esse é o segundo documento que ele vai analisar. E veja, ele primeiro está analisando essas aberturas, né? Essas mudanças no discurso, para depois entrar definitivamente nos fatos, no que aconteceu com a escola católica. E aí o terceiro documento, então, que ele vai analisar, já em 1982, um documento da Sagrada Congregação para a Educação Católica. Qual é o objetivo desse documento? É determinar qual é a missão dos leigos católicos que ensinam na escola pública, na escola estatal. O título do documento é O Leigo Católico, Testemunha da Fé na Escola. E ele vai observar, então, que esse documento é um documento extenso. A gente encontra no site do Vaticano, se procurar, né, com esse título. É extenso, como aqueles documentos com muito texto, né, como é comum depois do concílio. E ali o Romano Amério vai encontrar, então, e vai ver ali, olha, esse documento ele leva a marca da nova pedagogia já. Em 82, então, você já tem uma congregação da Santa Sé, colocando ali, né, no texto de um documento sobre educação, essa marca. E que pontos são esses que ele observa nesse documento? Lá nos números 3 e 4 do documento, a Congregação para a Educação Católica vai elogiar o progresso das instituições escolares no mundo contemporâneo. Vai reconhecer que o que estava acontecendo, então, em 82, em termos de instituições escolares no mundo, é algo a ser elogiado. O que vai dizer o documento? Que o nível cultural mais elevado e a consciência do direito da pessoa humana a ter acesso à educação integral, abre aspas, exigiram e, em parte, obtiveram um notável desenvolvimento da instituição escolar, aumentando o número de profissionais e, portanto, de leigos católicos a ela dedicados. Então, ele vê ali uma celebração, né, com louvores desse progresso das instituições. E aí, no número 21, ele vê, olha só, esse documento parece admitir que a educação ela pode ser conduzida como autoeducação. Porque o documento diz que o educador deve ter, abre aspas, a convicção de que o aluno já possui valores fundamentais positivos. Opa, isso aí é pedagogia moderna. Quer dizer, o professor, o educador, quando ele chega diante do aluno, ele tem que levar em conta que ali já tem valores positivos. O que ele tem que fazer é ajudar o aluno a manifestar aqueles valores. Isso nunca foi o pensamento de educação católica até então, mas ele vê isso lá. Outro ponto, que ele vai extraindo, então, né, esses pontos, essa mentalidade já de nova pedagogia nesse documento de 82, número 49. O documento reconhece na escola que no processo educativo existe uma estrutura essencialmente dialética ou dialógica, né, de diálogo. Fala-se, vamos lembrar, né, o documento está querendo falar da importância do leigo católico como professor, né, como educador, e diz assim: o educador católico deverá expor a sua matéria numa visão de fé cristã, que, confrontada com os muitos fatores que podem ser até contrários a ela, contribuirá pelo menos para iniciar nos seus alunos o diálogo entre a cultura e a fé, que poderá chegar um dia à desejada síntese. Isso é dialética, né? É você confrontar opostos para chegar numa síntese. Então, o que o documento coloca? O educador católico, ele tem a chance de apresentar a tese,
acho que seria antítese, né? Porque a tese seria a cultura existente não católica. E aí o educador católico tem a chance de apresentar a fé como antítese e aí, confrontando essa fé com essa cultura, um dia chegar à desejada síntese entre cultura e fé. E o Romano Mério vai ver, olha, isso é nova pedagogia, é você entender que o processo de educação é dialético, né? Você confronta opostos e chega lá numa síntese. E ele vê já 3 pontos já, né? E ele vê um 4º ponto nesse documento, que na realidade é o que ele não vê. O documento silencia sobre a autoridade do professor. Não fala nada. É sempre a questão do diálogo. O documento diz assim, expressamente que a escola consiste numa relação entre pessoas, uma relação entre o docente, aquele que ensina, e o discente, aquele que aprende. A Igreja dizia que se tratava de uma relação do docente e do discente com a verdade, né? Com o mundo dos valores. Né? Mas não, o documento fala dessa relação que tem que existir entre quem ensina e quem está sendo ensinado. E ele observa uma coisa interessante, né? Ele fala, o discípulo, ele não deve conhecer ao mestre, não é o mestre que o discípulo deve conhecer. Ambos devem conhecer ao mundo da verdade, dos valores, e dirigir até esse mundo os seus olhos. Mas assim como na liturgia reformada, são palavras dele, assim como na liturgia reformada, o rosto do homem se volta para o rosto do homem, o mesmo sucede na pedagogia reformada. Comparação interessante que ele faz, né? Entre a mudança que houve na liturgia e a mudança na pedagogia, né? Na liturgia antiga, sacerdote e povo olham para a mesma direção. Na liturgia reformada, eles olham um para os outros, estão voltados um para os outros. E na pedagogia também. Antes, no ensino católico, professor e aluno olhavam para a verdade. Agora não, agora eles têm que se conhecer, olhar um para o outro e dali de dentro é que vai sair essa descoberta desse conhecimento. Bom, resumo até aqui. O que ele quis fazer conosco aqui no começo desse capítulo? Quis apresentar os modos de atuação educativa da Igreja, até antes do concílio. E 3 pontos, né? Como que o concílio aceita que o direito que a Igreja tem de ensinar em escolas católicas está fundado no pluralismo e não num direito que a Igreja tenha, como tal, como portadora da verdade, não nada disso. O direito que a Igreja tem de ensinar com escolas católicas é porque a sociedade é plural, então esse é o primeiro ponto. O segundo, a relativização da necessidade da escola católica naquele discurso de Paulo VI, parece que ele fala assim, ó, a escola católica é necessária para quem quiser, onde não tem outra escola. E terceiro ponto, ele descobre então nesse documento da Santa Sé essa marca da nova pedagogia. Então, por enquanto, o que ele nos apresentou aqui? Palavras, documentos e discursos. São só palavras, digamos assim, né? Quem lê isso? Realmente poucas pessoas devem ter lido esse documento, né? Seja do concílio, seja da Congregação para a Educação Católica, seja do discurso de Paulo VI. Mas esses documentos, por menos lidos que sejam, eles acabam sendo sinal de uma mentalidade, né? Uma mentalidade que, aí sim, logo depois do concílio, começou a ser aplicada aos fatos. Então, aí ele vai aos fatos. Então, ele vai ver assim, olha, ainda que nesses documentos você veja só a coisa atenuada, a escola católica é necessária porque a sociedade é plural e tudo mais. Quando se for olhar os fatos, o que a gente observa depois do concílio? Uma rejeição, né, da escola católica. Ele vai dar alguns exemplos também na Europa, e nós vamos seguir o mesmo modelo que a gente fez para falar de como era antes. A gente deu uns exemplos aqui no Brasil. A gente consegue encontrar também algumas mudanças interessantes no Brasil. Na Europa, ele vai falar da Alemanha, por exemplo, na Baviera, onde logo depois do concílio se abandonou o termo escola católica e passou a se chamar escola cristã. Aí você vê já uma mudança de um impulso ecumênico aí, né? Ele dá um exemplo na Itália, onde parlamentares
católicos se abstiveram de uma votação que beneficiaria uma universidade católica. Dá um exemplo de impulsos marxistas, né? Ele dá exemplo na África, em Mali, no antigo Ceilão, né? Que é o Sri Lanka, onde as escolas católicas aderiram ao programa socialista do governo, com a desculpa de se integrar mais na sociedade. Mas são exemplos distantes de nós, né? Então, eu trouxe aqui também alguns fatos, poucos, dois exemplos. Romano Amério não estava preocupado com o Brasil, né? Muito distante, mas talvez se ele olhasse para o Brasil, ele pudesse dar o exemplo da Pontifícia Universidade Católica, né? da PUC São Paulo. Tem um artigo de 2018, eu peguei no site da PUC para trazer aqui na aula, tentando ver assim, paralelos, né, entre o que o Romano Amério viu na Europa e o que a gente viu aqui no Brasil depois do concílio. E é interessante. É um artigo que aparece no site da PUC São Paulo, apresentando um novo estatuto da PUC, e aí eles vão contar um pouco a história de como foi a mudança pedagógica na década de 60. Olha que interessante o que está escrito nesse artigo de 2018. Abre aspas. Em 1967, repercutindo a ampla e profunda reforma da Igreja promovida pelo Concílio Vaticano II, uma comissão de bispos e lideranças católicas latino-americanos, reunidos num seminário em Buga, Colômbia, elaborou um documento que se tornou referência para as universidades católicas na América Latina. Missão da Universidade Católica na América Latina, 1967. Parênteses aqui, é um documento que já trazia influência marxista, né? Estava começando ali a teologia da libertação, então esse documento já traz isso. Um ano após, em 68, o Brasil instituía uma reforma universitária, Lei 5.540, 68. A PUC São Paulo implantou sua reforma balizada tanto por essa lei federal quanto pelo documento de Buga, da Colômbia, o que resultou no Estatuto de 1971. E assim como a PUC São Paulo, as demais PUCs reformularam, então, seus estatutos ali, logo posteriormente ao concílio, justificando essa mudança em função do concílio e aí introduzindo colegiados paritários, né, com participação dos estudantes, cedendo espaço para essas correntes pedagógicas marcadas pelo marxismo, pelo progressismo teológico. Isso começa ali, como um fato nas PUCs, logo na década de 60, em função, ou justificados, entre outras coisas, pelo Vaticano II. Então, esse é um exemplo para colocar ao lado daqueles que o Romano Amério, quando vocês forem ler aí o capítulo, vocês vão ver os exemplos na Europa, podem lembrar dos exemplos do Brasil também. Um outro exemplo que eu achei interessante, esse Romano Amério, né, se tivesse escrito J1 em 2015 e não em 1985, talvez ele, e olhasse para o Brasil, talvez ele pegasse porque é um artigo de um bispo, escrito em 2008. Nome do artigo: Em defesa do ensino religioso escolar. Bom, escrito por Dom Eurico dos Santos Veloso, então era arcebispo de Juiz de Fora, 3 de setembro de 2008. Dom Eurico faleceu há 2 anos, né? em 2023, e no site da CNBB a gente encontra esse artigo dele de 2008, onde ele responde a um artigo publicado na revista Época, 1º de setembro de 2008. Esse artigo da revista Época tratava do ensino religioso nas escolas públicas em tom de crítica. História essa, 2008, ensino religioso. E aí se levanta, então, Dom Eurico para defender o ensino religioso escolar. Mas qual ensino religioso ele defende? E aí, quando a gente vai ler o artigo, a gente vê o efeito daquilo que o Romano Amério está falando. Abre aspas para Dom Eurico dos Santos Veloso. Pela nova lei, é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, de 97, pela nova lei, o ensino religioso não tem como objetivo o ensino de uma determinada religião. Isso é o bispo defendendo o ensino religioso. O ensino religioso passa a ter como preocupação todos os assuntos de religião ou relacionados à vida de um ser humano,
principalmente do interesse dos educandos que frequentam a escola, sejam eles religiosos ou não, ou que estejam dentro ou fora da religião, de uma religião ou de religiões, incluindo a compreensão do fenômeno religioso e a religiosidade que nessas estão implícitos. Quer dizer, que a religiosidade implícita nessas religiões. Então ele fala, por que vocês estão perseguindo o ensino religioso? O ensino religioso não é para ensinar a religião católica, é para ensinar o fenômeno da religião. Não é para que os alunos tenham uma educação mais integral. Ele não diz com essas palavras, agora sou eu dizendo, né? Mas é como assim, a religião faz parte da cultura, seja lá qual for a religião. Ele fala isso, né, em outras palavras. Então, é esse ensino religioso que nós defendemos. Então, o que parecia ser um bispo defendendo o ensino religioso, quando a gente vai ler o artigo, não, ele não está defendendo um ensino religioso que tenha como finalidade transmitir uma verdade revelada, tendo em vista a salvação dos alunos, né? A salvação dos educandos, não. Ele está defendendo um ensino religioso que promova respeito, tolerância, cidadania, diálogo interreligioso, compreensão do sentido da vida em sentido amplo. E assim ele vai, no artigo todo, fazendo essa defesa e falando assim, esses jornalistas, essas pessoas não entendem o que é ensino religioso. E ele acaba defendendo esse modelo já alterado, né? Sobre o que seria o ensino religioso, que é o que se faz hoje, né? Nas escolas públicas, quando tem o ensino religioso, é nessa linha. Veja, é assunto para a próxima aula, porque é assunto do próximo capítulo, mas essa abordagem de ensino religioso, isso invadiu, inclusive, a catequese. Mas aí já é outra história. Estamos falando aqui ainda no âmbito das escolas. Bom, muito bem. Alguns fatos, então, né? Fatos que mostram como que houve uma mudança de mentalidade em relação ao ensino religioso dentro das escolas públicas e dentro das próprias escolas católicas. Bom, ele cita esses fatos e depois ele vai responder a seguinte pergunta. Olha, mas como se fundamentam esses fatos? Por que essa rejeição da escola católica? Se você pegar aqueles 3 exemplos que nós vimos no começo, a Gravíssima Educationes do Concílio, o discurso de Paulo VI e o documento da Sagrada Congregação para a Educação Católica, de 82, eles não trazem um fundamento para uma rejeição dessa, para um abandono, né, da escola católica. Não. Ele vai encontrar a fundamentação dessa rejeição da escola católica e vai pegar como exemplo os escritos de um Monsenhor Jacques Leclerc, professor emérito de Teologia Moral na Universidade Católica de Lovaina, na Suíça. Esse Monsenhor ele fala um reconhecido teólogo, né? Ele apresenta objeções doutrinárias à escola católica. Ele vai citar o exemplo do Monsenhor Leclerc, mas vamos lembrar do método dele, né? Não que ele esteja interessado em Monsenhor Leclerc. Ele está pegando aquilo como exemplos de uma mentalidade que se difundiu nos homens da igreja. Então, começam a aparecer objeções conceituais, teóricas, doutrinais, para fundamentar o quê? Essa rejeição da escola católica como se conhecia até o Concílio Vaticano II. Da escola católica e da Universidade Católica, certo? Primeira objeção. Por que rejeitar a escola católica ou a Universidade Católica? Diz lá o Monsenhor Leclerc. Há uma incompatibilidade geral entre as universidades católicas e a civilização contemporânea, marcada pelo pluralismo e aversa a todo gueto. Então ele fala que há uma incompatibilidade de uma universidade católica porque a sociedade é pluralista. Romana Mary vai responder, ora, mas precisamente no mundo pluralista é normal a presença de uma universidade católica, já que é pluralista. Não é esse o ponto lá que o documento do A Gravíssima Educationes estava defendendo? A presença da escola católica? Então, veja, o mesmo pluralismo que foi utilizado lá em 65 para justificar a presença de uma escola católica é utilizado aqui para dizer que ela não pode estar presente, porque a sociedade é pluralista e não pode ter uma coisa só católica, entendeu? Não, mas é uma contradição.
Se o mundo é pluralista, não tem problema. Se for por isso, tem que ter alguma coisa católica. Então, assim que ele responde essa primeira objeção, que é uma objeção fraca. Mas a segunda objeção, provavelmente alguns de vocês já ouviram, talvez com outra coloração, mas diz assim: a Universidade Católica, ou uma escola católica, ela se encontraria obrigada a isolar-se. Por quê? Porque ela visa a segurança dos espíritos e, por conseguinte, ela preserva a mente do enfrentamento com a oposição que a civilização moderna move contra o catolicismo. Essa segurança é horrível. Né? O método da preservação, ou como se diz, querendo denegrir, né? O método da redoma, hoje poderíamos chamar de bolha, né? Não, isso não pode produzir mentes abertas e convicções robustas. Então, essa é a acusação que se faz. Não, uma universidade católica, como era nos modelos anteriores ao concílio, uma escola católica, ela está se isolando, está querendo proteger uma redoma aqueles alunos, e isso não vai poder produzir mentes abertas e convicções robustas. Fica procurando uma segurança. Resposta a essa objeção. Primeiro, sobre o ponto de vista dos fatos. Né? A escola católica tem formado homens, gerações inteiras, com convicções robustas, com mentes abertas, com cientistas. Então, peraí, tem um problema com os fatos. Mas, deixando de lado os fatos, por que atacar a segurança como se fosse algo degradante? Ou como se diz, algo burguês? Sabe aquela mentalidade assim? Como se fosse procurar por segurança é algo de alguém medroso. Essa é o que está por trás, né? Por que isso? Tem um exemplo lá uma reforma que foi feita nos seminários da Suíça, e no programa elaborado para os seminários da Diocese de Friburgo, na Suíça, diz assim, né? Ele prescreve que, desde o princípio de formação dos seminaristas, deve-se dar uma noção global enfrentando-se os problemas colocados pela existência de outras crenças e pela descrença, de modo que o estudante evite o risco da autossuficiência cristã. Você não pode acreditar ser autossuficiente cristã. Por quê? Como se fosse... Quer dizer que buscar segurança é se isolar num cantinho e ficar protegido e o mundo está acontecendo lá fora e eu, católico, aqui estou na minha bolha, como se diz por aí? Vamos lá, vamos enfrentar isso aí. Primeiro, diz o Romano Amério, a segurança possui um alto valor na filosofia católica. Por quê? Olha que reflexão interessante. A segurança é o reflexo moral da certeza. Num grau superior, se essa certeza é a certeza da fé, a segurança é um reflexo moral da salvação. Como assim? Certeza é o quê? É um estado em que o intelecto do ser humano ele se encontra quando descobre a verdade. O equivalente psicológico da certeza é a segurança. Quer dizer, quando você encontra a certeza intelectualmente, descobrir a verdade, que reflexos tem moralmente e até psicologicamente? Você se sentir seguro. Então, qual o problema de você buscar segurança nesse sentido? Isso reflete o estado de um homem que encontrou a verdade. É só isso. E mais, essa segurança sobre a qual se funda o ensinamento católico não é uma segurança de quem foge do confronto. Não. Já diz lá São Pedro, né, na sua carta, que todo fiel deve estar pronto a dar as razões da sua fé. Não é isso? Então, não é isso. O método do confronto foi característico na escolástica, nas universidades medievais. Na Universidade de Paris, veja só, os mestres, eles se ofereciam para responder publicamente de improviso. São as questões disputadas, que tem o jogo aqui, né? Aquele joguinho que o CDB publicou. É um reflexo, né? desse hábito medieval, onde os mestres se ofereciam para responder publicamente objeções
curiosidades dos discípulos e até do povo comum. Então, veja, é certo que o católico, ao conhecer a verdade e obter segurança moral naquela verdade que conheceu, ele se isola do erro? Sim, ele se isola. Mas para conseguir esse isolamento, ele se confronta com a variedade das oposições. Quer dizer, é um isolamento, mas não é um isolamento por fuga. Olha a diferença aqui. É um isolamento por confronto. Ah? Dá para lembrar do Salmo 67, no começo do Salmo 67. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos e fogem de sua face os que o odeiam. A verdade católica, ela se defronta com as oposições e essas oposições, elas caem. E aí, claro, o que sobra isolado? A verdade. É um isolamento, mas não um isolamento de quem fugiu, um isolamento de quem venceu. E só sobrou ele. Então, não tem problema se isolar se você enfrentou todas as objeções e as demoliu. Veja que, nesse sentido, a gente não deve falar de uma bolha católica. Não faz sentido. Quando se fala de bolha, qual a ideia? Qual a ideia da bolha? Bolha, né, eu tenho essa lapiseira dentro de uma bolha. Ela está protegida? Você pensa numa bolha de sabão, é a coisa mais frágil que existe, né? Quer dizer, quando a gente fala bolha de alguma coisa, bolha disso, bolha daquilo, quer dizer o quê? É alguém que está pensando que está protegido, mas que qualquer elemento externo chega ali, estoura e mostra, não, você está enganado, você não está protegido, não. Essa é a ideia de bolha. Né? É possível falar de uma bolha católica nesse sentido? Claro que não. O próprio nome católico é contra a noção de bolha. Católico é universal. Quer dizer, veja, não existe ninguém mais em contato com o universal, com a realidade, do que o católico, né? Mais ninguém que não precise se esconder facilmente do que o católico. Ele tem a verdade, pode se confrontar com qualquer coisa. Né? Quer dizer, ser católico é estar em contato com toda a realidade, inclusive aquela realidade que não é acessível à razão natural, que é a revelação. Então, como é que a gente pode falar de bolha católica nesse sentido? Não pode, né? Não pode. Não é bolha nenhuma. Então, assim ele responde. Fala assim, olha, tá, você quer dizer que a Universidade Católica, a Escola Católica, ela se isola de alguma forma? Nós concordamos. Mas se isola porque ela confronta, ela está aberta a confrontar as objeções e, vencendo as objeções, ela permanece de pé. E não se isola como quem se esconde. Tem uma diferença aí. Assim ele vai responder. Essa segunda objeção do Monsenhor Leclerc, que não é exclusiva do Monsenhor Leclerc. Recentemente nós ouvimos um Papa, né? Gostava muito de falar isso. Que o católico não deve buscar segurança, tem que estar sempre em dúvida, tem que estar sempre... Não se refugiar na sua segurança burguesa, não, nada disso, né? Segurança é um reflexo natural do conhecimento da verdade. Bom, mas aí vem uma terceira objeção. Se eu tenho uma universidade católica que está ensinando ciências, né, naturais, e isso no ambiente católico, o que vai acontecer? Essa universidade ela vai confessionalizar a ciência. Como assim confessionalizar? É o termo de escola confessional, no sentido de a ciência vai se converter como parte da fé, vai ser influenciada pela fé. E isso é incompatível com a ciência, diz o Monsenhor Leclerc, né? Porque a ciência rejeita toda sujeição a uma lei que lhe é exterior. Ela tem que ser livre para seguir o seu caminho. Se você coloca isso dentro de uma universidade católica, você faz com que a ciência seja parte da fé. Ela fica confessionalizada ali. Opa, espera aí. Responde o Romano Américo. A ciência não se confessionaliza, ela não se converte em parte da fé, tá certo? Ela permanece autônoma. O que acontece aqui é que a ciência presta um serviço à fé. Ao prestar um serviço à fé, ela vai se subordinar à fé? Vai, mas de maneira extrínseca, de maneira externa.
não altera a autonomia da própria ciência. Ah, mas você está falando então que a ciência se subordina à fé? Mas veja, subordinação existe até entre ciências, ele vai lembrar. Aí ele dá um exemplo, a gente pode pensar em outros. Ele dá o exemplo da farmacologia, a ciência que estuda os remédios, né, a produção de drogas, que está subordinada à medicina, que é outra ciência. A farmacologia, ela caminha em serviço da medicina, mas ela não toma as suas leis da medicina. A medicina é apenas o fim. A farmacologia, ela tem os seus princípios internos próprios, mas o seu fim está orientado a servir a medicina. Nós podemos pensar em outros exemplos. A gramática é uma ciência, no sentido de definir as regras formais de uma língua. Tem seus métodos próprios, mas está subordinado ao fim último de possibilitar uma comunicação clara, persuasiva, que é outra ciência, retórica. Então, a gramática ela é serva da retórica, mas não é por isso que a gramática é retórica, não. Ela tem seus princípios próprios e serve a outra ciência. Então, assim, ele está querendo mostrar aqui que não é estranho a uma ciência se subordinar extrinsecamente à outra. Se subordinar pelo fim, tá certo? Ela é autônoma intrinsecamente, mas se subordina no fim. Outro exemplo, a lógica em relação à filosofia. Os métodos próprios de análise do raciocínio são próprios da lógica, mas isso serve à filosofia, o quê? Para subordinar esse fim último de garantir uma correção do discurso filosófico e o discurso científico em geral. A consistência do discurso filosófico é dada pela lógica. E nós poderíamos falar, então, a filosofia é subordinada à teologia. E isso não diminui em nada, digamos assim, o papel, né, de importância da filosofia. A filosofia tem seus métodos próprios. Raciocínio lógico, análise dos princípios do ser, do conhecer. A filosofia não depende da teologia para existir, mas como a filosofia lida com a verdade, ela está ordenada a um fim mais alto, ela serve de instrumento à teologia. Por que a teologia é ciência superior? Porque a teologia parte da revelação divina, né? Que vai além da razão natural. Mas a filosofia oferece à teologia conceitos, distinções, métodos racionais que ajudam na compreensão do dado revelado. Exemplo, São Tomás, né, que em sua teologia usa Aristóteles, né, para estruturar o pensamento. Mas ele não transforma a filosofia em teologia, apenas orienta essa ciência a outra. Então, não é estranho a uma ciência se subordinar em relação aos fins. E é isso que acontece com a ciência em relação à fé. Aí ele assim responde a essa terceira objeção. Mas aí, vamos dizer, né, se tivesse um opositor, ele não está convencido. Não, peraí. Mas na subordinação entre as ciências, senhor Romano Américo, vamos dizer assim, né, imaginar que fosse um debate, nessa subordinação entre as ciências, farmacologia com medicina, gramática e retórica, né, a fonte da verdade é sempre natural. Sempre. Com a razão natural, todas essas ciências, ainda que subordinadas umas às outras, formando um edifício, todas elas têm como referência, têm como fonte uma verdade que pode ser descoberta com a luz da razão natural. Isso é o objetor, tá? Não querendo aceitar a resposta do Romano Américo. Quando aparece a fé, e aí a teologia, né? Aparece outra fonte de verdade que é a revelação. Então, como a fonte da fé, né, e da teologia, que é a ciência que cuida disso, como a fonte é a revelação sobrenatural, se você subordinar a ciência à fé, você está subordinando a ciência à revelação sobrenatural, você está escravizando a ciência. Pronto, essa é a quarta objeção do Monsenhor Leclerc. Certo? Responde Romano Américo. Ser orgânico não significa ser escravo, tá certo? Vamos lá. Não é que a ciência tenha uma fonte, que é a razão natural, e a fé,
A teologia tem uma fonte completamente diferente que a fonte sobrenatural. Não é isso. A fonte primeira dessas duas fontes da verdade, ciência e fé, é a razão objetiva, ele chama assim, é o verbo. É o verbo divino. Quer dizer, é o mesmo verbo divino que com o Pai participou de toda a criação e criou a razão natural e tudo que existe naturalmente, é o mesmo verbo que dá a revelação sobrenatural. Então você não está colocando, não são duas fontes de verdade heterogêneas, não. A fonte é o verbo, certo? O verbo que revela naturalmente para as ciências naturais o que é possível descobrir pelas leis naturais e revela sobrenaturalmente aquilo que está acima da razão natural. Quer dizer, negar isso, quer dizer, ver incompatibilidade nisso, estão falando aqui com católicos, né? Monsenhor Leclerc era católico, né? Mas negar que a fonte única da ciência e da fé é o verbo divino, é negar que a razão, que existe alguma coisa além da possibilidade de conhecimento da razão. É o racionalismo. É não admitir que possa existir nada além do que a razão natural possa conhecer. Aí eu sou racionalista. Tá bom. Se eu admito isso, né? Não. Tudo que existe é o que está ao alcance da minha razão natural. Se não está ao alcance da minha razão natural, não existe. Se eu penso assim, aí eu estou pensando numa fonte de verdade, que são as coisas naturais, e outra coisa incognoscível, que é a revelação. Mas não é assim que o católico pensa, né? A fonte é o verbo. O mesmo verbo que criou as coisas naturais é o verbo que revelou a verdade sobrenatural, que está além das capacidades da razão natural. Mas é conhecimento também. É o conhecimento que se tem pela fé, né? Então é assim que ele responde e diz, não adianta, a ciência não está escrava da fé. Na realidade, ciência e fé olham para a mesma verdade que vem do verbo de maneiras diferentes, né? Um revelado, porque a razão não alcança, e outro que está disponível na natureza, para que a ciência possa buscar. Então, assim que ele vai responder às objeções, digamos assim, né? Ele chama de doutrinárias do Monsenhor Leclerc, e que fundamentam, veja, essas... acho que poucas pessoas leram o Iota Uno, né, em 85. Então, ele responde essas objeções, nós temos conhecimento dessas respostas hoje, mas são essas objeções que fundamentam a rejeição da escola católica. A gente continua vendo isso hoje. As pessoas não conhecem as respostas às objeções, mas falam assim, né? Não, uma escola católica mesmo confessional vai colocar os seus filhos numa redoma, né? Eles não vão fazer parte do mundo. Ele respondeu a isso. Não, a ciência não vai ser livre, vai estar escravizada. Ele respondeu isso também, certo? Então, nós já sabemos, né? Mas tudo que existe em rejeição católica é fundamentado nessas objeções que foram levantadas aqui. Bom, aí ele avança e vai agora um pouco mais fundo e vai mostrar para nós onde que está a origem desse problema da pedagogia moderna, então, que invadiu as escolas católicas, né? Em outras palavras, por que ele critica a questão da autoeducação, como ele falou, né? Critica aquele documento da Congregação para a Educação Católica, fala, os caras estão falando aqui de autoeducação, por que isso é um problema? Onde que está esse erro? Onde está o erro da pedagogia moderna? Ele vai articular isso para nós, já do meio para o final do capítulo. Ele vai encontrar as raízes da pedagogia moderna, as raízes remotas, lá em Jean-Jacques Rousseau, naquela noção de Rousseau de que o homem é bom por natureza, sabe? Bom selvagem, o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. É uma ideia que despreza o pecado original, né? O homem é bom. Então, claro, né? Se todo homem nasce bom, o processo de educação seria extrair de dentro dele essa bondade.
Aí a raiz remota da pedagogia moderna. E as raízes próximas, ele vai encontrar lá nos filósofos transcendentais alemães do século XVIII, Kant, Fichte, Hegel, que assim, não é nosso propósito estudá-los, porque é uma loucura, certo? Mas só para pincelar assim, né, o que esses caras pensaram, né, desde Kant dizendo que o homem não conhece as coisas em si mesmas, ele conhece só os fenômenos e a estrutura interna do homem, do indivíduo, que projeta, né, o que são as coisas, quer dizer, tudo parte de dentro, né? O subjetivismo. Aí ele vai, quer dizer, esses filósofos, eles não falam em Deus, né? Mas eles falam que, analisando a história, né? Eles falam da existência de um espírito, que chama assim, um espírito absoluto. É uma coisa meio quase fantasmagórica, mas diz assim, existe um espírito, né, que governa todo mundo, e à medida que a história vai acontecendo, esse espírito vai tomando consciência. Que espírito é esse? Esse espírito, na realidade, ele é representado pelo espírito individual de cada um de nós. Cada um de nós são uma espécie de... É meio doido mesmo. É um momento desse espírito absoluto, né? Então, à medida que a história vai avançando, o conjunto desses indivíduos, né, dos seus espíritos individuais, vai, né, formando, construindo esse espírito absoluto. Né? Bom, se quem é o mestre, então, né, é esse espírito absoluto, esse espírito universal, e cada indivíduo, cada um de nós participa desse espírito, eles usam o termo, cada um de nós é um momento desse espírito absoluto. Como eu falei, é meio fantasmagórico, tá? Mas assim, imagina que você é um filósofo desse e fala assim, não, existe um espírito e os nossos espíritos são participações nesse espírito absoluto. Né? Ora, se é assim, não existe uma verdade fora do homem que ele deva aprender. Não. Se eu sou parte do espírito absoluto, o que eu tenho que fazer é descobrir em mim o que esse espírito está falando. Então, o indivíduo vai educar-se a si mesmo. À medida que ele vai se formando, ele vai descobrindo o que esse espírito absoluto fala dentro dele. Olha, isso é o que está na base, né, dessa pedagogia moderna. Quer dizer, então qual é o papel do mestre, do professor? Não é pegar uma verdade objetiva que está fora do aluno e apresentar para ele. Não. É acompanhar e estimular o processo interno do aluno de descobrir em si mesmo essa chama desse espírito absoluto que está dentro dele. Essa é a fundamentação filosófica, né, desses filósofos alemães do século XVIII. Então, daí vem a noção de autoeducação. Cada um pode educar a si mesmo, e daí vem a recusa da autoridade externa. Eu não preciso de que alguém me diga. Eu mesmo posso descobrir. Alguém pode me acompanhar, me ajudar. Eu preciso de um facilitador, e não de um mestre, né, de um professor propriamente. Né? Bom, o Romano Meri vai lembrar, também no sistema católico, o verdadeiro mestre é o Espírito Universal. Só que esse é uma pessoa, é o Verbo Divino. Não é essa coisa amorfa, Espírito Absoluto, que eles não falam direito o que é, não. É o Verbo Divino que ilumina todo homem que vem a esse mundo, como diz São João, né? Só que esse Espírito, o Verbo Divino, é distinto, transcende o homem, não está dentro de nós. Tá? Na pedagogia moderna, não. Não tem nenhuma transcendência, é tudo imanente, está tudo dentro do indivíduo e tem que ser feita aflorar, fazer aquilo aparecer. Tá? E aí ele vai então e articula esse erro e diz assim, bom, então vamos lá. Primeiro erro da pedagogia moderna. Nega a dependência do espírito de quem está sendo educado, né, do educando, nega essa dependência em relação a um educador, certo? E supõe, então, que a verdade é um resultado da criatividade pessoal e é obtida pela experiência, tá certo? Então, o que o educador teria que fazer? Fazer o educando, o aluno, descobrir ali, né, incentivar a sua criatividade para ele descobrir em si mesmo a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Sabe que não é isso? A verdade
está fora do nosso, né? É uma luz que o intelecto encontra. Nosso intelecto não cria a verdade. Né? Santo Agostinho e São Tomás vão dizer que a verdade está além do discípulo e do mestre. O homem não produz a verdade, ele descobre. Mas vamos lá, esse foi o primeiro erro. Consequentemente, se a verdade é produzida pela experiência, né, do próprio indivíduo, que vai experimentar e sendo criativo, descobrir a verdade em si mesmo, o ensino vai ter por finalidade direta produzir uma experiência e não produzir um conhecimento. Olha só isso aqui. Tá? Quer dizer, se é pela experiência que o aluno vai descobrir o que é essa verdade dentro de si mesmo, o que o mestre tem que fazer é proporcionar experiências para o aluno. Então, o método na pedagogia moderna é a experiência, o método experimental, né? Critica-se o conhecimento como sendo algo abstrato, né? Um conhecimento abstrato da vida. Não, isso é especulativo, isso é insuficiente. A pessoa tem que viver para conhecer. Quem nunca ouviu isso? Quer dizer, a finalidade do ensino, e aí a catequese vai participar disso aí também, né? Não é produzir uma experiência, é produzir um conhecimento. Tem diferença aqui. Se a gente pegar o exemplo da catequese, a finalidade da catequese não é um encontro existencial, experimental com a pessoa de Cristo. Isso já é assunto da mística. A finalidade da catequese é o conhecimento das verdades reveladas. Se você esquece isso e exagera essa questão da experiência, você vai achar que catequese é encontro pessoal, experimental com Jesus Cristo. E não é. Conhecimento não é isso. É claro que em alguns domínios de estudo, de ensino, a experiência é importante para o aprendizado. Né? Você está aprendendo a usar uma ferramenta. Não adianta só você explicar como se usa. O aluno vai pegar o serrote e vai treinar, vai utilizar, vai experimentar. Veja, aqui não é questão de condenar a experiência como parte do aprendizado, não. Ela tem o seu lugar, principalmente em áreas técnicas, né? Onde tem que desenvolver uma habilidade, no uso de uma ferramenta, de um equipamento, aí você tem que experimentar. A questão aqui é pegar a experiência como ponto, como núcleo do processo de aprendizado em qualquer domínio. Em qualquer domínio. Isso vai ter consequências terríveis. Uma das consequências mais terríveis, ele vai abordar isso, é quando você trata, por exemplo, do conhecimento que nós precisamos ter do mal. Aplica agora essa questão da experiência. Como é que, se conhecer é experimentar, para conhecer o mal, para conhecer o bem eu tenho que experimentar o bem, até aí tudo bem. Mas para conhecer o mal, eu tenho que experimentar o mal. Parece uma loucura. O que é experimentar o mal? Assim, não basta você saber que aquilo é ruim, você tem que viver aquilo ali. Não basta saber que aquilo ali é pecado, você tem que pecar para saber o que é pecado. Loucura? Parece loucura. Mas existem exemplos práticos disso. Então, veja, tem um conhecimento do mal que consiste na presença do mal na sua mente, né? Você sabe que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Outro consiste em aprender o mal na experiência. Então, é falso o que se ensina, e a gente ouve isso, de que para combater o mal é necessário conhecer, ou pelo menos é necessário conhecer o mal experimentalmente para combatê-lo. Ele dá o exemplo, o valor da castidade, por exemplo, é tanto mais... Você conhece tanto mais o valor da castidade, quanto menos você conhece experimentalmente o contrário da castidade. Veja, parece loucura isso, né? Mas dessa falsidade, vem a liberdade que se dá hoje, inclusive em seminários católicos, de que os estudantes experimentem tudo para conhecer. Então, peraí, olha, se você como padre vai ter que aconselhar lá os drogados, pessoas que têm dificuldade com bebida, com perversão sexual, você não pode ficar isolado aqui, né? Então, seminarista, nas horas vagas, tem que ir lá, vai no bar, vai conhecer, vai viver aquilo ali, porque só assim você conhecerá.
E é isso que eles fazem mesmo. Né? A gente ouve isso. Em relação à continência pré-matrimonial. Sexo antes do casamento. Não, você tem que viver para conhecer. É sempre essa história. É necessário. Não, para saber se vai dar certo, eu tenho que experimentar. Quer dizer, essa confusão que começa entre o que é conhecer e o que é experimentar, achando que todo conhecimento vem pela via da experiência. E o Romano Mério vê isso assim, isso aqui é fruto do modernismo. Modernismo é princípio filosófico do modernismo o sentimento. Considerar que todo o valor, né? no sentimento há todo o valor. Né? Sentir, experimentar, tem primazia sobre os valores teóricos, sobre o mero conhecimento. Isso é abstrato. O concreto é a experiência. Então, essa é a falácia que se usa e é por isso que essa valorização das dinâmicas de grupo, de fazer com que aí as crianças experimentem até o que não deveriam experimentar, porque a falácia, para conhecer, tem que experimentar. Essa confusão, tá? Essa confusão que ele vê, então, é assim que ele articula, então, esse erro da pedagogia moderna. Então, só para resumir, começa lá, negando que exista um princípio externo, educador, e aí supõe que a verdade está dentro de cada indivíduo, e para isso aflorar, é necessário incentivar a experiência. Né? A finalidade do ensino passa a ser produzir experiências e não conhecimentos. E aí a coisa, daí para frente, ela decorre, ela se perde. Veja que isso vai ter efeito na catequese, como nós já sinalizamos aqui, né? É um capítulo que ele trata apenas das escolas, né? Tanto da escola católica, como a presença do ensino católico nas escolas públicas. Mas no capítulo seguinte, ele quase como continua esse capítulo, ele troca o número do capítulo, mas ele já pega o gancho e já vai falar dos efeitos disso na catequese, que é aquela modalidade de ensino própria da igreja. Tá? Mas aí já é tema para a nossa próxima aula. Né? Então, até lá. Obrigado.